Mais uma vez, uma boa tarde a todos. Estaremos falando nesse vídeo sobre quando a mentira se torna verdade, principalmente à luz das mentiras que são citadas como se fossem bíblicas, mais precisamente sobre versículos que não estão na Bíblia, mas são citados como versículos que estivessem na Bíblia. Disse que certa vez Joseph Goebbels, que foi ministro de Adolf Hitler na Alemanha nazista, ele usou a seguinte frase: uma mentira dita 1000 vezes torna-se uma verdade. Eu vou repetir. Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Adolf Hitler na Alemanha nazista, disse que certa vez ele falou a seguinte frase: uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade. Você concorda com isso? Que uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade? Baseado nessa frase, foram feitas pesquisas. E na pesquisa se colocaram frases verdadeiras e sobre fatos verdadeiros e frases sobre mentiras. Isso numa primeira pesquisa. Aí foi feita uma segunda pesquisa, onde colocaram novas frases baseadas em fatos verdadeiros e repetiu-se algumas frases que foram feitas no primeiro teste que continham mentiras, coisas falsas. O resultado mostrou que as pessoas tendem a avaliar, presta bem atenção, o resultado dessas pesquisas mostrou que as pessoas tendem a avaliar como sendo verdade afirmações que elas já ouviram antes, mesmo que sejam falsos. Isso porque, pela repetição da mentira, elas se tornaram mais familiares. Então veja bem, num laboratório de uma universidade, foi dado a seguinte explicação para essa ideia de que uma mentira dita 1000 vezes pode se tornar uma verdade, ou ser considerada como uma verdade. Na seguinte explicação, que a repetição de uma mentira faz com que ela seja percebida como uma verdade. Então tem muita mentira sendo dita por aí que é considerada como verdade, mas na verdade ela é uma mentira. É uma coisa falsa, uma coisa desprovida de veracidade. Por exemplo, várias pessoas, e eu já acreditei nisso por muito tempo, na seguinte frase, que o ser humano usa somente 10% da sua capacidade cerebral. Eu não sei se você já ouviu essa questão de que o ser humano ele usa 10% de sua capacidade cerebral, ou seja, muito pouco. E aí alguns dizem que Einstein teria usado mais, mas isso, se você for pesquisar, é mentira. Muitas pessoas acreditam como se fosse uma verdade, que o ser humano usa somente 10% da sua capacidade cerebral, mas na verdade nós usamos muito mais do que 10%, mesmo quando estamos dormindo. Então, essa questão de que nós usamos só 10% da nossa capacidade cerebral é uma mentira. Só que, por ela ser repetida constantemente, por ninguém parar para analisar se é verdade ou não, é somente repetir, ela se tornou como uma verdade. Aí as pessoas andam repetindo: olha, o ser humano usa somente 10% da sua capacidade cerebral. É mentira. É uma mentira animadora, porque então eu posso ser mais inteligente, eu só uso 10%, eu poderia usar mais. Não, você usa já mais de 10%. Então, é uma mentira que repetida tornou-se uma verdade. Também, por exemplo, nós temos a questão da muralha da China. Aí as pessoas falam assim: não, a muralha da China é a única obra do homem. E aí você pode colocar várias obras, vários monumentos gigantescos que o homem fez desde a antiguidade. Eles vão falar que a muralha da China é a única obra do homem que pode ser vista do espaço. Mentira! A muralha da China não pode ser visto ao olho nu no espaço.
Ele só pode ser visto, ela só pode ser vista através de instrumentos tecnológicos de alta precisão. Mas, com isso, você pode ver mais coisas do que a muralha da China. Então as pessoas costumaram a dizer que pelo tamanho da muralha da China, ela é enorme. Pesquise para você ver o tamanho da muralha da China, ela é gigantesca, imensa. Aí as pessoas falavam, não, pelo tamanho da muralha da China, ela pode ser vista no espaço ao olho nu, sem nenhuma ajuda de algum equipamento, de telescópio, de nada disso, de nenhum instrumento óptico. Mentira! A muralha da China não pode ser vista pelo homem ao olho nu no espaço. Uma terceira questão muito interessante é que as pessoas costumavam falar, alguns ainda costumam falar, que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Não, o raio vai cair aqui uma vez e não vai cair de novo. Mentira. Infelizmente é uma triste mentira. Pesquisa aí no YouTube, pesquisa aí em alguma rede de vídeo, algum servidor de vídeo, você vai ver pessoas cujo foram atingidas no mesmo lugar por raios, ou seja, o raio caiu duas vezes no mesmo lugar. Então essa questão de que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar é uma mentira. Uma outra questão também que eu acho interessante é que sinceramente eu pensava que Thomas Edison foi o inventor da lâmpada, e que ele, aliás, repetiu o experimento várias vezes, errou várias vezes, e que por fim acertou e inventou a lâmpada. Mas na verdade, não foi ele. Ele somente teve uma contribuição para o desenvolvimento da lâmpada, uma vez que na sua época já haviam vários pesquisadores trabalhando na lâmpada incandescente. Então não foi ele que inventou. Eu até costumo falar para um rapaz, olha, Thomas Edison, você é o Thomas Edison que inventou a lâmpada. Mentira, Thomas Edison não inventou a lâmpada, ele desenvolveu esse invento. Então, essas questões são bem interessantes. Por quê? Porque muitas coisas, e isso até mesmo nas escolas, são ditas, fatos que são ditos como fatos históricos, que estão em livros de escola, são ditas como se fossem verdade, mas na verdade não são verdade. São mentiras que, pela repetição contínua, lembra da frase do ministro da propaganda nazista, que uma mentira dita 1000 vezes torna-se uma verdade? Então, essas questões que nós citamos aqui, e muitas outras que nós poderíamos citar, mas aí ficaria demasiado comprido essa questão do vídeo. Por essa questão de se repetir muito, essas coisas se tornaram como verdade. Mas o meu intuito é somente aqui dizer para vocês que não somente no âmbito escolar, não somente nas questões científicas, a mentira tem se tornado muitas vezes uma verdade. Mas até mesmo dentro do seio eclesiástico, das igrejas. E aí você pode colocar católico, você pode colocar protestante, tradicional, você pode colocar pentecostal, neopentecostal, não importa. Mas são muitas frases que são ditas como versículos bíblicos, mas não são da Bíblia, não são versículos bíblicos. Por exemplo, as pessoas costumam falar assim, está escrito na Bíblia que a voz do povo é a voz de Deus. Mentira! A voz do povo não é a voz de Deus. Não é a voz de Deus. Essa frase é antibíblica e extra-bíblica. E ela vem de uma frase latina chamada Vox Populi, Vox Dei. Ou seja, a voz do povo, Vox Populi, é a Vox Dei, é a voz de Deus. E ela é citada como se fosse bíblica, mas não é bíblica. Quando Jesus ele andou na terra, as pessoas chamavam ele de pecador, as pessoas chamavam ele de endemoniado, as pessoas falavam que ele fazia as obras pelo príncipe dos demônios, e o pai falava que ele era o filho amado em que ele se comprazia. Então seria a voz do povo que chamava Jesus de endemoniado, que chamava Jesus de um curandeiro, que chamava Jesus de um beberrão. Seria essa a voz do povo, a voz de Deus que chamava Jesus de o seu filho amado? Aliás, na Bíblia, por que eu falo que a voz do povo normalmente é antibíblica em relação à voz de Deus? Porque na Bíblia a voz do povo normalmente é contrária à voz de Deus.
No livro dos Antigos Testamentos nós vemos muito disso. Por exemplo, Arão, irmão de Moisés, ele fez um bezerro de ouro para Israel cair em idolatria, isso lá em Êxodo capítulo 32. Por quê? Porque ele ouviu a voz do povo, dizendo que Moisés havia morrido e que era para eles fazerem um Deus para guiá-los. Então a voz do povo não foi a voz de Deus. Tanto é que Deus irou-se a ponto de querer exterminar o povo de Israel. Em 1 Samuel, capítulo 8, por exemplo, nós vemos o povo chegando-se a Moisés, a Samuel, o idoso Samuel, cujos filhos não seguiam o exemplo de seu pai. E o povo chegou para Samuel e falou: Samuel, nós queremos um rei como as demais nações. E Deus falou para Samuel: Samuel, atende a voz do povo. Mas veja bem, Samuel, eles não estão desprezando a ti, mas a mim. Então veja bem, a voz do povo em 1 Samuel capítulo 8 é a voz que despreza a Deus. Então a voz do povo seria a voz de Deus? Por exemplo, no caso de Cristo, a voz do povo falava: crucifica-o, crucifica-o. A voz do povo é a voz de Deus? Que escolhe o libertamento de Barrabás, um salteador, um ladrão, e manda crucificar o Filho de Deus? A voz do povo é a voz de Deus? Então, quando você for falar assim, não, a Bíblia fala que a voz do povo é a voz de Deus, pense bem. Não está na Bíblia. Aliás, normalmente a voz do povo na Bíblia não é a voz de Deus. Uma outra questão muito interessante que as pessoas costumam falar é porque a Bíblia fala que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Não se renova a cada manhã. Eles usam erroneamente o texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, versículo 22. Leia aí na sua casa, que o que se renova a cada manhã são as misericórdias do Senhor. Ou seja, a cada dia, as misericórdias do Senhor se renovam. Não é a Bíblia que se renova a cada manhã. A Bíblia, sim, tem uma profundidade imensa. Mas porque muitos pregadores não estudam a Bíblia, não meditam na Bíblia, não pesquisam a Bíblia, e muitas vezes eles pegam nos mesmos textos, e eles usam como desculpa para pregar no mesmo texto, dizendo: olha, eu vou pregar aqui, eu já preguei 1000 vezes, mas a Bíblia se renova a cada manhã. Não se renova a cada manhã. Nesse sentido, não. O que se renova a cada manhã, e se você for citar a Bíblia se renova a cada manhã, não está na Bíblia. O que está na Bíblia são as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Leia aí, Lamentações capítulo 3, versículo 21 e versículo 22. Uma outra questão interessante também é que as pessoas costumam falar assim: porque a Bíblia diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Será que é verdade? A Bíblia diz isso mesmo? Aonde? Em que passagem? Em que lugar? Em que texto? Em qual livro? Quem falou? É verdade. Que muitas pessoas, depois de passarem por um sofrimento, de passarem por uma experiência muito ruim, elas fazem o certo. Elas aprendem a seguir o caminho certo. Mas isso não é regra. Tem pessoas que fazem o errado, sofrem, passam pela dor e não se arrependem. Aliás, alguns até mesmo morrem depois de passar pela dor. Tem até um versículo na Bíblia que é muito triste, que seria o contrário de que quem não vem pelo amor, vem pela dor. É Provérbios 29:1, que diz assim: o homem que muitas vezes é repreendido e endurece a sua cerviz, ou seja, não se corrige, ele será quebrantado de repente sem que haja cura. Ou seja, chegará uma hora que não vai ter solução para ele. Por exemplo, a morte. Então, muitas pessoas sim, vêm após passar por uma situação triste, por um sofrimento, pela dor, elas podem se corrigir e vir aos caminhos do Senhor. Mas isso não é um versículo bíblico, não é nenhuma regra. Não é uma regra. Pode ser que a pessoa passe pela dor e mesmo assim continue nos caminhos errados. É o nosso desejo que essas pessoas, se porventura infelizmente passarem pela dor, se arrependam e venham pelo caminho certo. Mas não é a regra. E não é o versículo bíblico. Para nós irmos à conclusão, as pessoas costumam falar também: porque a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Aonde? O dinheiro é a raiz de todos os males? Eles usam erroneamente
o texto de 1 Timóteo, capítulo 6 e versículo de número 10, que diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Aí você pode me perguntar assim, como assim é a raiz de todos os males? Veja quantos males o amor ao dinheiro causa: roubo, fraude, famílias destruídas, guerras, fome, a distribuição desigual de rendas. Enfim, o que é a causa de muitos males, de todos os males, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, o desejo desenfreado, tornar o dinheiro um ídolo. Então, não é. Então, esses foram alguns exemplos bíblicos de que versículos na Bíblia, de que não estão na Bíblia, mas são usados como versículos que são ditos como bíblicos, mas não são bíblicos. Então, aqui para resumir, a voz do povo não é a voz de Deus. Você não encontra isso na Bíblia. Você não encontra na Bíblia de que a palavra de Deus se renova a cada dia. Você se encontra que as misericórdias de Deus se renovam dia após dia. Você não encontra na Bíblia nenhum versículo que diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não está na Bíblia. E você também não encontrará dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas sim que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Diante dessa questão de que a mentira dita muitas vezes pode se tornar uma verdade, o que devemos fazer? Antes de repetir alguma coisa, analise, vê se é verdade. Aí então, passe à frente. Fiquem na paz.